Boa noite, iniciamos a nossa webaula na UC de montagem de sistemas elétricos. Então, dando sequência aqui, né, aos nossos estudos, entrando no assunto sobre instalação elétrica, né, os elementos responsáveis por transportar a energia para um dispositivo elétrico são os condutores elétricos. A eletricidade é conduzida através de elétrons livres do material condutor e, devido ao princípio do efeito Joule, quanto maior for a intensidade da corrente elétrica, mais aquecimento será gerado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de verificar um quadro, né, com uma câmera termográfica. E é literalmente o seguinte, os condutores, né, de maior seção nominal, com a bitola maior, eles realmente têm uma temperatura maior, os disjuntores desses elementos também, desses circuitos, né, têm temperatura maior e é notório isso, que é basicamente o efeito Joule acontecendo na prática. Então, a partir do que foi exposto, é possível afirmar que é muito importante estudar as propriedades dos condutores e dessa forma é necessário dimensionar os condutores corretamente a fim de se evitar aquecimentos demasiados, causando perdas elétricas, redução da vida útil do material e deteriorização das camadas isolantes. Então, o condutor mal dimensionado pode causar acidentes como choques elétricos e até incêndios. Creio que todos lembram quando a gente calculou lá em fundamentos elétricos, né, aquele cuidado com o fator de potência no algebrismo, né, que é comum as pessoas pegarem a potência em watts e dividir pela tensão. Isso leva a gente, por vezes, a selecionar o condutor errado. E aí, na hora que vai funcionar de fato, você vê que a corrente que está passando nesse condutor é muito superior à que ele suporta. O que que acontece? Ele vai começar a se danificar, né? Vai o isolamento, vai aquecer o isolamento, né? Chega em temperaturas que o isolamento não suporta mais, esse isolamento começa a derreter e aí você tem o risco, né, além de choques elétricos, como o principal, que são os incêndios. Infelizmente, grande parte dos incêndios que a gente tem, é algo muito, como fala, é algo muito fora da nossa realidade? Infelizmente, não, né? Infelizmente, a gente vê diversos incidentes acontecendo e até acidentes, né? Creio que o último aí foi o incêndio de uma, se não me engano, de uma biblioteca, não lembro se foi no Rio ou em São Paulo, por questão de condutores, né, que não suportaram e iniciaram o incêndio. Eu já estive, né, prestando serviço e já vi clientes que pegaram fogo por causa disso. Então, infelizmente, isso de fato ocorre muito. E por vezes eu já vi incidentes também que o isolamento estava já deteriorado e o condutor estava realmente mal dimensionado. Então, isso de fato é um risco muito grande que, infelizmente, muitos negligenciam, né? Citar dois casos, dois não, citar um caso aqui para vocês que foi o seguinte: estava fazendo manutenção em um órgão público aqui da capital do estado e presenciei, né, a equipe de manutenção o seguinte: o, como fala, o disjuntor estava desarmando muito, desarmando e desarmando. E que qual foi a decisão, né, do manutentor? Não era da minha equipe, mas eu presenciei, né, de outra empresa, outra prestadora de serviço. Ele foi lá e trocou por um superior. Então imagine o seguinte caso. Nós temos aqui selecionados, eu estou sem a tabela aqui, sem a norma, vai ser tudo dado empírico. Com um disjuntor que suporta até 16, não, curva C 16, para um condutor, vamos dizer, um de 2,5 que suporte até 25, certo? E o disjuntor é 16 e a minha corrente de trabalho, eu estou trabalhando com a corrente de 10, né? Com o disjuntor 16 e um condutor que suporta até 25. O que acontece? Por vezes, o nosso equipamento apresenta problemas. E um dos sinais que ele dá é o aumento da corrente. Quer dizer, estou trabalhando, exemplo, um rolamento ruim, ele vai ter que fazer mais força, né? Ter um torque maior para gerar a minha velocidade, vai ter um trabalho, né, maior para vencer esse empecilho. E aí, no caso, ele aumenta a corrente. Agora imagine o seguinte, era de 10, a máquina 2,5 vezes a corrente. 2,5 vezes não, 2,7. A corrente foi para 27 e ele vai lá e só troca para um disjuntor de 30. O nosso condutor suportava até 25.
e a corrente agora foi para 27. Ele coloca um de 30. O que que acontece? Pega fogo na instalação, mas o disjuntor não desarma, entendeu? Porque basicamente ele só queria que não desarmasse, mas ele não lembrou que o condutor não suportava. E de fato ocorre muito. Se vocês não fizeram, já presenciaram algo assim. Acontece muito em casa, quando o chuveiro não tá legal, né? O pessoal vai lá, tá desarmando muito, coloca um disjuntor maior, sem especificar ou sem fazer os cálculos e verificar o caso. Então, isso é muito comum, infelizmente, mas é porque não são alunos do Senai, né? Não são os técnicos que vão sair no mercado. E esse é outro cuidado também que a gente tem que ter. É lógico, se a máquina está tendo problema e tem uma corrente muito maior do que é a nominal, tem que analisar a máquina, tem que resolver. E se for o caso, né, de fazer uma reestruturação, um retrofit, né, ou readequar essa instalação elétrica, lembre-se de verificar qual é o condutor e se o condutor suporta também, porque infelizmente, né, por mais que a intenção seja boa, tem esse risco do incêndio de toda forma. Então, os condutores elétricos, né, são utilizados na alimentação de circuitos e se dividem basicamente em três tipos: fios, cabos e barramentos. Os fios são constituídos de apenas um condutor maciço, geralmente com aspecto cilíndrico, enquanto os cabos possuem diversos condutores entrelaçados entre si. Pode-se afirmar ainda que um cabo é um conjunto de fios. Quem já teve aí, já cortou, né, já trabalhou com um condutor aí flexível, você vê que são vários fios de cobre, né? Condutor convencional aí, vários fios de cobre que você tem formando o seu cabo, né? O cabo flexível. Então, já os barramentos são condutores maciços e rígidos com seção transversal retangular, usados em funções específicas onde permanecem estáticos, como por exemplo em quadros de distribuição, que é aquele famoso espinho de peixe, né? Quem já teve, deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem, dar uma atualizada aqui, colocar uma imagem de um quadro desse. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui, eu não tenho. Mas são vários maciços, né? Como se fosse o barramento, pensar um formato de um. Mais fácil eu abrir aqui. Vai ser mais difícil, vai ser mais fácil parar de compartilhar e mostrar para vocês aqui um barramento. Vou mudar aqui para minha tela. Então tá aqui um barramento, ó. Aqui está com um disjuntor tripolar, né? Trifásico, e o barramento para distribuir para os disjuntores, né? Dessa forma aqui você consegue trabalhar com disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico. Então, basicamente, só não bagunçar com como fala, com os encaixes. E aqui é outra questão que a gente vai ver futuramente na parte de projeto e tudo mais, é o balanceamento entre as fases, né? Para não ter uma divergência muito grande. Então, esse aqui é o barramento. E aqui já está diferente, eu vou pegar um mais comumzinho. Aqui, isso aqui é comum ver nas instalações elétricas de muitos e muitos prédios. Ou prédios, muitos órgãos, né? Edifícios, estabelecimentos maiores que é o número de disjuntores aqui. E aqui qual que é o cuidado, né? Lembrar também, sempre que tiver um barramento, muito provavelmente você vai encontrar uma placa de acrílico fazendo a proteção do mesmo, justamente para evitar que você toque ali de forma desastrosa, né? Sem querer, e mesmo sem querer tomar choque, né? E infelizmente aí você vai tomar um choque muito grande. Se acabar, até na hora da manutenção também tem que ter um cuidado especial e sempre trabalhar com a linha desenergizada, né? Quem tem mais experiência aí sabe como é comum vários e vários colegas, né, quererem trabalhar com a linha energizada. Ah, já trabalho com isso há 10, 15, 20 anos, mas infelizmente, né, depois que a gente perde o medo, é que aumenta o risco, mais e mais. Então, esse aqui é o barramento, que é o muito comum aí nas instalações elétricas. Deixa eu voltar para nossa aula aqui. Todo mundo já viu um barramento? Já teve a curiosidade de ver um quadro elétrico? Maurício, Leonardo, Jorge, Josivaldo.
sei se o Josivaldo acho que tá sem fone também, vai ser só trabalha na área. Show de bola, Maurício. Agora acho que é só o Jorge então que tá com fone, né? Pode responder, mas pode mandar no chat aí, eu vou verificando. Beleza. Seguindo aqui, ó, ainda existem o caso de dois ou mais cabos unipolares envoltos por uma camada com a função de proteção mecânica chamada de cabo multipolar, muito utilizado em ambientes externos, popularmente conhecido como cabo PP, né? Cabo PP é o seguinte, imagina você quiser fazer uma ligação de um trifásico. Vamos dizer que você precise de uma bitola de 2,5. Que é comum? Você pega três cabos flexíveis e faz essa ligação. Você tem a possibilidade de usar um cabo PP também. O que acontece com o cabo PP? Não sei se todos já viram. É esse que está aqui, mas você conta, tem aqui, tá parecendo fio, não é nem cabo, porque tá bem maciço, né? Aqui, ó, um PP é esse aqui, o segundo. Né? Se a gente olhar a imagem aí, tem o azul, amarelo e verde, depois tem um preto com outros cabos dentro. Então, aqui é o nosso PP. Então, você pode ter de 3 vias, 4 vias, 5 vias, e aí de acordo com a seção, né? Então, eu vou comprar um KPP 3 por 2,5. Então, ele tem três cabos com a seção de 2,5. Para ambientes externos é melhor porque aumenta a proteção mecânica do condutor. Aí a questão de intempéries, choques mecânicos, alguém encostar de forma inadequada, ele tem essa proteção mecânica maior, né? E essa proteção também eu creio que na parte térmica ajuda bastante, que é um cabo um flexível iria deteriorar com o sol, né, por muito tempo. Então o PP ele ajuda. Qual que é a dificuldade do PP? Custo. O custo dele é mais elevado do que se você comprar, por exemplo, 1 metro de cabo PP 3 por 2,5, é mais caro do que 3 metros de cabo flexível de 2,5, que daria na mesma, né? Você conseguiria fazer uma ligação com a mesma distância. Então, o PP tem essa diferenciação que é o custo, né? O custo pesa um pouco. Seguindo, então uma característica que todos os condutores elétricos têm em comum é a alta condutividade. Essa propriedade representa a capacidade que o material tem em conduzir corrente. Os condutores elétricos, mais utilização de alumínio, né, na transmissão e distribuição de energia, ou de cobre, principalmente em aplicações prediais e industriais, além de dispositivos elétricos em geral. Então aqui abaixo, né, tem a tabela de condutividade de alguns materiais e são como que a gente mede condutividade é o contrário da resistividade. Exemplo, para conduzir eletricidade, um material, imagina uma borracha, não conduz, porque ela tem uma alta resistividade, ela é isolante. Agora imagina o cobre, né, que é o mais comum da gente ter no nosso mercado. Ele tem uma baixa resistividade, então se a condutividade é o inverso, né, então ele acaba tendo uma alta condutividade elétrica. E aqui os materiais, ó, você pode ver que que no caso está a prata, né? A prata, depois o cobre, ouro, alumínio, ferro, germânio. Germânio já não é condutor mais. Silício também não, nem o vidro, muito menos a borracha, porque eles já estão mais para os isolantes. Então, o ouro aqui, né, tá bem alto. Eu não lembro, mas eu se esse dado aqui tá correto, mas eu acho que o ouro é um dos mais com melhor condutividade. Tem até que dar uma olhada se essa tabela aqui, a posição do ouro está adequada. Porque, salvo engano, o ouro é melhor que a prata e que o cobre. Tanto é quem gosta aí vamos falar do assunto gamer, né? Quem gosta aí de jogos de computador e tudo mais, vai reparar que geralmente os condutores, né? As, as trilhas, os condutores do mouse gamer, de um teclado gamer, as trilhas ali dentro da placa-mãe, muitas vezes, dependendo do caso, tem ouro, né? É lógico que é uma quantidade muito pequena, não dá para ficar desmontando para vender, mas é porque ele tem uma alta condutividade, ele acaba sendo um dos melhores. Só que comercialmente, imagina você tendo que vender 100 metros de um cabo flexível de 2,5 de ouro.
Então seria muito caro, né? Por isso que acaba sendo o cobre. A prata também já não seria barato. O cobre acaba apresentando o melhor custo-benefício. Tem o alumínio também? Tem. Vou dar um relato para vocês aqui. Infelizmente, né, as instalações com condutores de alumínio, todas que eu vi, não suporta. E salvo engano, deixa eu até pular aqui para o próximo slide. Se você quiser usar, ó, condutor de alumínio, é o AL aqui, ó, para circuito de iluminação, você precisa seção mínima de 16 milímetros. É um cabo grosso. Se for para circuito de força, 16 também. Se for para condutores nus, ó, circuito de força 16. Então, de toda e qualquer forma, se você quiser usar o alumínio numa instalação, o mínimo é 16. Ah, mas minha corrente de trabalho aqui no meu circuito da minha casa de iluminação dá 7 amperes. Norma manda você usar um condutor de 16. Então, o custo é mais elevado, eletroduto, você vai precisar de algo muito maior para trabalhar. E antigamente o pessoal vendia um condutor com seção de 2,5 de alumínio. Não aguenta, não suporta, ele vira pó. Todos que eu vi dois órgãos instalaram, né? O pessoal usou de má fé contra o órgão público, e infelizmente o pessoal da fiscalização não pegou. E depois, né, quem fica para dar manutenção é que descobre. E, e realmente eram condutores de alumínio, não suporta, teve que trocar tudo porque eles acabam se deteriorando. O alumínio não suporta, por exemplo, uma seção de 2,5 conduzir a mesma coisa que um cobre. Então, hoje em dia não é comum, não pode se usar, né? E tem até que tomar muito cuidado já com os condutores de cobre, os fabricantes, né? Hoje em dia tem, infelizmente, muitos que utilizam de má fé, tem pessoal falsificando condutor de cobre também. Então te vende com a seção de 4 milímetros, você vai ver, tem cobre nem para a seção de 1,5, né? O resto é tudo isolamento. Então tem que ter esse cuidado. Isso aqui que eu estava olhando para vocês é a 5410. A parte elétrica, assim como eu falei em fundamentos, segue os preceitos dessa norma. Ela acaba sendo uma das principais, envolvendo a parte de eletricidade, principalmente de baixa tensão. Então aqui, ó, o que que ele traz? Instalações físicas em geral, condutores e cabos isolados. Circuito de iluminação, seção mínima de 1,5 para cobre e 16 milímetros para alumínio. Ah, mas a minha corrente é de 7, o condutor de 0,75 suporta. Beleza, mas não pode usar, tem que usar 1,5 no mínimo. Circuito de força, 2,5. Minha corrente nesse circuito aqui eu tenho só duas tomadas, né? Um quarto pequeno, condutor de 2,5. Mesmo que o de 1,5 suporta, a norma manda usar o de 2,5. Então, se tiver fiscalização, vai estar errado a sua instalação. Se fosse para usar alumínio 16 de novo, um condutor aí com a seção nominal muito grande. Circuitos de sinalização e circuitos de controle, no mínimo meio, né, uma bitola de meio. Condutores nus, que não é muito comum. Nus é sem isolamento. Então, se for de força, para cobre é 10, para alumínio é 16. Se for de sinalização e circuito de controle, somente cobre e de 4 milímetros. E linhas flexíveis com cabos isolados para equipamento específico, conforme a norma do equipamento. Para outra aplicação, no mínimo 0,75 de cobre. E circuitos de extra baixa tensão para aplicações especiais, também de 0,75 a seção nominal do cobre. Pessoal, não sei se alguém já fez ou quiser fazer, juntar os conceitos de fundamento de mecânica com elétrica, medir a seção do condutor. Então, se você pega o paquímetro e mede lá e já quer ter o valor, por exemplo, medir como falo, medir no meu condutor a parte externa do cabo, né? Você vai pegar o diâmetro desse cabo e ali não é a área, né? Quando a gente fala seção nominal, é a área desse condutor. Então, o que que você precisa pegar o diâmetro, dividir por 2 para ter o raio e a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, você precisa levar ao quadrado esse raio e multiplicar por π para ter a área. E só dessa forma você consegue confirmar se o condutor é de 4, de 2,5 e assim vai. Então, tem um algebrismo depois da medição com paquímetro. A resistividade do material é uma propriedade que possui valores tabelados e caracteriza, através de uma constante, o quanto o material se opõe à corrente elétrica. Ou seja, quanto menor a resistividade, melhor é o condutor.
Então, verifique que o comprimento do condutor é diretamente proporcional à resistência elétrica. Assim, para longas distâncias, as perdas passam a ser significativas, causando prejuízo na alimentação das cargas devido à queda de tensão resultante da potência dissipada. Para se evitar isso, deve-se aumentar a seção dos condutores, já que a área é uma grandeza inversamente proporcional à resistência elétrica. Em resumo, é possível afirmar que quanto maior a bitola de condutor, maior será a sua capacidade de condução de corrente devido à menor resistência. E isso vai ajudando. Aqui sobre queda de tensão. Como que é a queda de tensão? Imagine o seguinte, estou fazendo aqui, meu quadro está aqui do meu lado e eu estou ligando esse computador. Vamos dizer que o circuito seja só isso. Estou uma distância aqui, vamos com todas as curvas, dando volta, tudo 3 metros. Então, minha tensão sai daqui e chega no computador que eu estou falando com vocês, 3 metros. Então, minha corrente de trabalho desse computador, vamos supor que é 15. Eu vou lá e coloco um condutor de 2,5, suporta, beleza. Agora, imagine se o meu quadro está a 100 metros de distância. A corrente do meu computador continua sendo 15. Só que o problema é que a tensão está muito longe, né? O quadro está muito longe. E o transporte dessa corrente tem perdas durante o caminho. Então, um quadro a 100 metros, não vou usar um condutor de 2,5 porque tem queda de tensão no decorrer deste caminho. Então, a queda de tensão geralmente é mensurada em percentagem e pela 5410, valores máximos definidos segundo a tabela. Os valores máximos são definidos segundo a tabela mostrada a seguir. Instalações alimentadas diretamente por um ramal de baixa tensão a partir de uma redistribuição pública de baixa tensão para iluminação e tomadas no máximo 5% de queda de tensão, para outros usos 5%. Como que muda? Se, por exemplo, o meu de 2,5 deu uma queda de tensão de 9, não posso usar 2,5. Eu subo uma bitola. Comercialmente é o 4 milímetros. Então eu calculo para o 4 milímetros, deu uma queda de tensão de 5,5. Não uso também. Mudo para 6 milímetros, que é o próximo comercial. Aí deu uma queda de tensão de 3. Então, o meu condutor, por mais que a corrente de trabalho era 15, eu tenho que usar um de 6 pelo conceito da queda de tensão. Então, isso tem que ser muito bem atento e calcular. Dá conta é difícil? Não, envolve a resistividade, né? Você precisar resistividade do material e o comprimento, né? Quanto de condutor você vai precisar do ponto de tensão até o ponto do equipamento que vai consumir essa energia. Para instalações alimentadas diretamente por subestação transformadora, a partir de uma instalação de alta tensão, para iluminação e tomada no máximo 7, outros usos 7% também. Em instalações que possuam fonte própria, né, hoje muito comum com o advento das usinas fotovoltaicas, né, que muitas casas hoje em dia já têm operando, você também mantém, né, como se fosse diretamente por subestação transformadora, com 7% iluminação em tomadas e outros usos também. Então, basicamente, a bitola do condutor neutro deverá ser a mesma dos condutores fase para circuitos monofásicos, bifásicos e até para alguns trifásicos. No caso de circuitos com 3 fases, em que esteja prevista a presença de harmônicas de corrente, o neutro sempre terá a mesma seção nominal que a fase. Para os demais casos de circuitos trifásicos, utiliza-se a tabela a seguir para definir a bitola mínima do neutro. Repare que para seções abaixo de 25 milímetros, para seções abaixo de 25 milímetros de seção transversal na fase, é usado o mesmo tamanho para o neutro. Aqui até 25 mesmo. Se for um condutor de 35 por fase, 25 por neutro. Porque senão o custo vai ficando muito elevado quando você vai subindo as bitolas. Então o neutro ele consegue, né, trabalhar com uma seção menor, que é o que está tabelado aqui. Aqui vai até 240, né? O fase pode ser um condutor de 120. E outra coisa, pessoal, lembro que eu já falei com vocês em fundamentos, não sei se todos estavam, para a gente trabalhar com a padronização de cores nos nossos condutores. Comum, né? A gente usa
O azul, claro, né? O azulzinho, azul bebê, 1 milhão de nomes que tem o azul, a gente usa para o neutro. Para o fase, o mais comum a gente usa o preto, condutor na cor preta, né? Ou por vezes já vi usando vermelha também. Hoje lá na empresa a gente usa o preto para a fase, o azul claro para o neutro e usa o verde com amarelo para o terra, né? Ele é tramadinho entre verde e amarelo para o terra e usamos o vermelho para o trifásico. Quando a gente vai trabalhar com trifásico, a gente usa o condutor vermelho para facilitar e até para o nosso estoque, né? Não, compro qual cor, compro qual cor. Não, tem só essas 4 possibilidades de cores, né? No nosso estoque pode ser uma sugestão. Muitas vezes trabalha na indústria, o pessoal fica com essa confusão. Você pode padronizar também, né? No caso, o neutro e o terra, sempre neutro azul claro e o terra, um verde e amarelo. Então, isso mostra o que o condutor neutro ele não precisa ter a mesma seção. Por quê? Ele vai conduzir um pouco, uma corrente um pouco menor, né? Porque a fase vem, o ativo consome, né? E aí o neutro, ele não tem. Depois faça um teste, não tem a mesma corrente. Faça um teste com alicate amperímetro e veja, né? De fato qual é a corrente que passa na fase e depois qual a corrente que passa no neutro. Outra coisa importante também, né? Não pode ficar, é o neutro, né? Eu vou encostar, tô nem aí se tá energizado. Não, você vai tomar choque também, né? Então, não quer dizer que ali não tem nenhuma condução. Então tem que tomar esse cuidado também na hora de trabalhar. Outra coisa é sempre estar com EPI. Infelizmente já vi casos aí de pessoas tomarem choque e casos de pessoas falecerem, que acabou tocando no condutor. Eu já contei para vocês, se eu acho que o Alexson tá mais fácil responder se ele tiver com o microfone aí. Se eu contei para vocês o caso de um colega de profissão, né? Ele estava dando manutenção numa casa no telhado e acabou falecendo lá em cima. Não sei se eu já contei para vocês ou não. Alexson, se estiver me ouvindo, confirma se favorou os demais, né? O Leonardo, Maurício, Jorge, Osvaldo, Márcio. Pelo menos eu não vi o senhor contando, não, professor. Vou contar um caso aqui e por incrível que pareça, parece um trem tão doido e infelizmente aconteceu, Jorge. Foi o seguinte, foi Jorge ou foi Leonardo? Eu vi piscando aqui, Jorge. Jorge, né? Jorge, o que aconteceu? Ele tava lá e tinha dois condutores, fase e neutro, né? Correndo no telhado. Ele foi pegar no condutor, não lembro, então não contei não, Maurício, vou contar então. Ele foi pegar num condutor em cima da casa, cara. E ele foi assim, quando você toca no condutor, geralmente você pega assim com um, dois dedos, com a mão, né, para tirar, e você vai com a mão fechada. E o condutor tava descascado, cara, ele não viu. Tipo assim, não tava o descascado grande, tava pouco, entendeu? Tipo, com um corte ali, fez um furo e tava, o isolamento não tava isolando de fato. O problema é que é o seguinte, quando a gente toma um choque de um 380 ou para cima, vamos usar um 380 que ainda dá para não morrer, né? Quando você toma o choque, pela tensão ser mais elevada, o normal é te empurrar para trás. Média e alta tensão é a mesma forma. Ele te joga para trás, só não joga se você grudar no quadro e aí ele te queima inteiro. Mas o comum é dar o arco e o impacto te jogar para longe. Então, por vezes, né, tem lógico que morre porque tem choque, né, bate, queima, né, essa parte da frente, mas muitas vezes já teve caso de acontecer com média e alta tensão e a pessoa sobreviver, estava com o EPI certinho, só que ela foi jogada para trás e tem todos os, como fala? Tem todas as consequências. O problema é que no 220, se você tomar um choque, você gruda. Ele não tem força para te jogar para longe. Então, quando ele fez isso, qual que é o movimento natural, né, da mão? Quando começou a tomar choque, é fechar os nossos músculos, nervos. Aí eu não tenho conhecimento para falar, mas de fato o que acontece, eles fecham e travam. E, infelizmente, a mão dele travou. E ele ficou tomando choque por muito tempo. Quando o pessoal viu, foi até um vizinho que morava, que estava no telhado, né? Foi um vizinho que morava numa casa que tinha dois pavimentos. Olhou da janela e falou: tem um cara dormindo no telhado. E ficou cuidando. Falou: pô, esse cara tá dormindo há muito tempo no telhado, não tá normal não, porque ele ficou deitado no telhado. Parecia que ele tava dormindo. E aí foi lá e chamou o vizinho
que aí foi ver, né? De fato, ele tinha falecido. Então, o 220, o risco dele é o seguinte: se você tomar um choque, você gruda. Depende de como você estiver fazendo o movimento, você gruda lá e 220 mata. Infelizmente, tem o risco, né? Ah, não sei se é o caso aqui de alguém que mora na região que seja 110, 127. Também tem o risco de vir a falecer. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. Isso aqui não tem jeito. E costumo brincar, eletromecânica, né? A mecânica aqui, não vou dizer que ela é mais fácil, mas ela é mais palpável. Você consegue sentir que é torque, você consegue ver um nivelamento, você consegue sentir uma vibração. Ela é mais, vamos falar, mais amigável aos sentidos humanos. A eletricidade, não dá para você ficar tocando em tudo, sentindo. Você não vai sentir uma corrente, né? Porque, infelizmente, isso vai te machucar. Então, tem que ter um cuidado maior. Não tem jeito. Isso aqui, EPI, é imprescindível. É chato usar EPI? É chato. Não vou ser hipócrita aqui, não. Eu também acho chato. Mas, de fato, eu já vi muita gente ser salva aí pela EPI. E aqui na eletricidade, mais do que nunca, é de suma importância. Então, na definição do condutor de proteção, também chamado por terra, utiliza-se a seguinte tabela. Se for até 16 milímetros, mesma seção da fase, entre 16 e 25. Bom, já tomou alguns, né? Infelizmente acaba tomando, trabalhando no dia a dia aí, mas graças a Deus nada grave. Bom demais. Entre 16 e 25 a gente usa o terra de 16 e acima de 35 metade da seção da fase. Aterramento, se um dia vocês precisarem conferir, tem um material, tem um equipamento chamado terrômetro. Leonardo já, né? Infelizmente aí isso acontece muito, né? A questão dos choques, graças a Deus nada letal. Pessoal, tem um terrômetro. Esse terrômetro, ele mede a... Caraca, esse dia atrás eu vi, porque tava precisando fazer um... O terrômetro, ele mede, salvo engano, é resistência, porque o pessoal finca as estacas, né? Hoje tem muita gente que faz sem ter o conhecimento e sem ter o material adequado, finca e estaca 1,5 m e pronto. Depende muito do tipo de solo, né? Tem solo que é mais arenoso, tem solo... E assim vai, né? Tem vários tipos de solo. Também não é minha área de conhecimento, mas eu sei que por muitas vezes, se você enterrar só 1,5 m, não é suficiente para o aterramento necessário. Então tem um terrômetro que a gente mede, né? Esse nível, se não me engano, é de resistência mesmo do aterramento para ver se está adequado. Então, sempre que precisarem fazer, utilizem o equipamento e confiram na norma. Então, outro fato bastante importante é que é necessário evitar o sobredimensionamento dos condutores devido aos aspectos econômicos, pois quanto maior a seção nominal, mais caro será o condutor, e especiais, já que bitolas maiores ocuparão mais espaço nos espaciais, né? Já que as bitolas maiores ocuparão mais espaço nos condutos. Ah, tô com medo de errar, vou ficar jogando para cima. Também não é isso, né? Por quê? Uma instalação pequena, pode ser que a diferença no custo seja muito baixa, irrisória, e você pensando em expansões futuras e tudo mais, beleza, se justifique. Mas tem hora que você vai fazer uma indústria, né, uma área da indústria lá, um administrativo da indústria em si, e vai muito condutor. Se você superdimensiona, o custo fica muito caro. E isso também afeta o seguinte: se você faz um projeto bem dimensionado, bem adequado à situação, né, e faz o seu cliente ter uma obra confiável, né? Cliente, eu digo o seu empregador, se for o caso, ou o cliente mesmo, se você for um empreendedor, ter uma obra confiável, que atenda às normas e que o custo fique dentro do imaginado. Se você superdimensiona, né? Ele vai ter um custo elevado, não só nos condutores, quanto nos eletrodutos, né? Nos condutos. E qual o problema disso? Se você pegar um condutor de 4 e ir para um condutor de 6, você vai ver que a diferença de preço por hora chega até a dobrar. Tem diferença, assim, que a seção não é o dobro, mas o preço chega ao dobro ou até passar do dobro,
Porque quanto maior a bitola, mais caro vai ficando e eles vão tratando como mais especial, justamente porque a saída é menor. Então, de 2,5 é igual água. É o mais barato que a gente tem, né? Imaginando o circuito de força, foi iluminação de 1,5 também, ele é barato. Aí você vai subindo de 4, é muito comum, um de 6 ainda é comum, aí você vai para o próximo comercial de 10, aí você já começa a ter um condutor com preço bem salgado, de 6 por 10 é bem salgado. E aí quanto mais você vai subindo, mais salgado vai ficando. Teve uma vez que a gente precisou comprar um de 16 muito salgado e de 25 também. Então, assim, você já vai vendo que realmente o custo fica muito elevado. Aqui a forma de tomadas industriais, né? Os plugs industriais. A composição das tomadas e plugs industriais se dá basicamente pelos seus terminais, onde é realizada a conexão com os condutores. E sua carcaça plástica, que pode possuir blindagem, isoladores e vedações. Por segurança e praticidade, os elementos possuem padrões de cores e definem a tensão máxima aplicada e conectores de até 5 polos, que são ligados aos terminais carregados e ao terra. A composição do terra, que é diferente dos demais polos, define a compatibilidade entre as conexões. As tomadas industriais possuem tampas de segurança para evitar contato físico e, consequentemente, choques elétricos. Isso aqui é para facilitar mesmo na hora de plugar, para ter uma proteção mecânica maior. Também fica muito mais visual em risco de acidente. Tem tampa para evitar que alguém esbarre ali. E é bem robusto também, né? Acaba sendo até mais robusto que nossos plugs convencionais que a gente usa nas nossas residências. Outro assunto importante são os eletrodutos, né? Então, os dutos elétricos têm a função de manter os condutores organizados, protegê-los contra danos mecânicos, evitando que pessoas pisem neles e que máquinas sejam arrastadas ou colocadas sobre eles. Existem diversos tipos de dutos, eletrodutos plásticos rígidos e flexíveis. Plástico rígido, o pessoal chama de barras de PVC, né? Eletroduto de PVC, os plásticos rígidos. E os plásticos flexíveis é o comumente chamado de corrugado. Não sei se vocês chamam de outro nome. Deixa eu ver o Maurício estava falando, como que chama aí, Maurício? O eletroduto flexível, aquele de PVC. É corrugado mesmo? Como que o pessoal chama? Tá pro George, Leonardo, Osvaldo, quem tem aí tá na área, né? Márcio já tá na área, Alexson, corrugado, né? Uma vez eu dei uma aula para um pessoal, não lembro de conduíte, né, Jorge? Eu já vi um pessoal chamando do nome, eu tinha que ter anotado. Eu não lembro de que estado o colega era, mas tinha um nome totalmente diferente, né? Aqui é comumente chamado de corrugado mesmo. E você vai vendo que muitos desses insumos, né, que a gente usa na parte tanto elétrica, mecânica, num lugar do Brasil tem um nome, no outro lugar tem outro, mas no fim, tecnicamente, é eletroduto plástico flexível, né? Que é o mais comum que a gente tem quando vai correr com a. Agora está com um plano de fundo aqui, mas a parte lá que corre sobre o forro, né, que é de gesso, ele é todo no flexível plástico ou corrugado. Quando você vai fazer na parte externa, qual que é o problema? Ele acaba tendo uma resistência mecânica menor do que o rígido plástico, né, de PVC. Ele dura menos. Então, se você vai fazer externa e dependendo do custo, vale a pena até trabalhar com o eletroduto exatamente, ressecamento, né? O plástico dele vai ressecando e logo ele danifica o PVC. Você pode usar também os eletrodutos metálicos, né? Ele também tem uma resistência ao choque mecânico maior, tem um tempo de vida útil maior, só que o custo é elevado. Então, isso é uma coisa que você vai colocar na balança para fazer a seleção, mas tem ele também, né, rígido no material metálico. Então, ó, para instalações aparentes ou embutidas. E eletrocalhas metálicas, que são usadas em instalações aparentes e podem ser perfuradas ou não. E aí, no caso, já entra eletrocalha. Trocalha é muito comum aquela bandeja. Não sei se vocês já viram, passa muito lógica, principalmente em edificações que são mais antigas, né? E para não sair quebrando, ele passa uma eletrocalha sempre num canto, na parte superior, só deixando espaço para o pessoal da manutenção conseguir passar um braço, né? Se precisar trocar um condutor. Hoje em dia, né? Tá muito comum que o pessoal da arquitetura descobriu
o tal do design industrial. Não sei se já tiveram oportunidade, tem vários restaurantes, né, que tem a parte de cabeamento em cima exposta. Então você vê exposto duto de ar-condicionado, você vê exposto eletrocalha, você vê exposto a iluminação, a parte de fixação, tudo. O pessoal não quer usar forro mais, né? Questão de design de arquiteto e bom que diminui custo, né? Ah lá, eu tô disposto, Alex, é o design industrial, né, Alex? Eu acho que fica bonito porque eu gosto da indústria, né? E eu acho que fica legal, bacana ver as coisas e geralmente o pessoal pinta a parte de cima da laje de preto, né? Para dar um tom legal. Manutenção fica fácil demais, nossa senhora. Principalmente não perder, eu vou falar pra você, não perder aqueles forro mineral, os forros, Deus me livre. E perde, quando a gente perde uma placa daquela ali, tem que comprar um monte, cara. E lá na empresa tem um saco não, ele vem num formato grande. Então, por vezes, a gente está trabalhando ali, é forro. Pessoal, como a gente trabalha muito com órgão público, tem muito forro mineral. Você perde um, meu amigo, você tem que comprar uma caixa e guarda lá o resto, e aquilo pega umidade, e você perde dinheiro. Então, quando não tem forro, a gente acha legal também, Alex. Fica muito mais fácil para dar manutenção. Então, o pessoal faz muito isso. Então, as eletrocálises é muito comum a gente ver, está sendo cada vez mais comum a gente ver por esse estilo, né? Por esse estilo de design que o pessoal tem usado aí nos comércios, na indústria, em diversos locais. Então, aqui a escolha de cada duto depende da aplicação, da quantidade e seção dos condutores. Exemplo, em uma casa normalmente se utilizam eletrodutos plásticos flexíveis, conhecidos como aqui, ó, gargantas. Esse nome eu nunca ouvi falar no corrugado, né? Então aqui ele chama de garganta. Então tá aqui a imagenzinha dele, né? Ele é bom que ele você consegue fazer curvas, desviar. Nome estranho, exatamente. Eu nunca ouvi, não sei se alguém aqui já tinha ouvido falar desse jeito. Esse material eu não lembro onde o pessoal fez, mas eu acho que era de Santa Catarina. O pessoal do Senai de Santa Catarina. E lá provavelmente ele deve chamar desse nome, né? Pra cá é corrugado mesmo. Aí o Josivaldo já ouviu falar em garganta, hein? Ah, é do sul mesmo, Josivaldo? Esse nome? Isso... Ah, é Nordeste? É. Agora. Então talvez não foi o pessoal de Santa Catarina que fez. Eu sei que eram os dois sinais principais nessa área, Santa Catarina e um da Bahia. Pode ser que o pessoal da Bahia tenha feito então, né? Que aí já seria mais próximo do. Já tá no Nordeste, né? Já casaria, Josivaldo. Então talvez seja o pessoal da Bahia que produziu o material. Então, para escritórios ou lojas, pode-se utilizar os eletrodutos plásticos rígidos. Existem modelos com seção circular e aí, é lá mesmo, né? Então é isso mesmo, Josivaldo. Então, esse é o pessoal da Bahia. Seção circular e seção retangular. Seção retangular é mais comum, que ele falou eletroduto plástico rígido. Eu estou tentando ver aqui na imagem só tem circular. Então, assim, seção retangular é mais difícil. Lembrando outra coisa, pessoal, tem norma também para definir o quanto da área do eletroduto que pode ser utilizada com condutores. Isso além de garantir, quando vocês calcularam, lembra lá que tinha o FCA e o FCT, fator de correção de agrupamento, que é o FCA, que é o quanto de condutores tem dentro do eletroduto, que você usa o máximo que tem, né? Por exemplo, eu estou fazendo. Ali tem 3 circuitos e todos vão. Apesar que o Terra você pode usar o mesmo para todo mundo, né? Mas aí você tem que analisar realmente a questão da seção. Mas tá indo. Vamos colocar 3 circuitos, 3 terras, 3 neutros e 3 fases. O neutro não pode usar de um circuito para o outro. Já vi gente puxando o neutro, puxa o neutro daqui de tal. Muitas vezes nem sabe se é o mesmo circuito e pode dar o azar de não ser, tá? Então passamos, vamos passar tudo. Vamos dizer que a gente não quis poupar, não. 3 terras, 3 neutros e 3 fases. Qual que é o fator de agrupamento? Você tem 9 condutores, mas são só 6 carregados, né? Os 3 terras não estarão carregados. Então você vai usar no seu FCA para 6 condutores carregados, que são 3 fases e 3 neutros. E o fator de correção de temperatura, que aí já é com relação à cidade que a gente vive. Então,
Você analisa isso, por isso o eletroduto tem um máximo de área que pode ter condutores, além de ter um FCA que vai estar mais próximo de um, não vai aumentar tanto a corrente, você ainda tem a facilidade na hora de fazer uma manutenção. Porque não sei se vocês já fizeram manutenção lá na empresa, corre pelo menos uma vez a cada 15 dias e está trabalhando no, como fala, num cliente e você precisa fazer uma manutenção, trocar um condutor e não vai de jeito nenhum. Você pode passar detergente, óleo de soja, o que você quiser para escorregar com guia, né? Passa fio e tá tão apertado que se você puxa, você sai arrebentando outras e outras ligações. Então, assim, o pessoal abarrota o máximo, cabe e vai enfiando, e depois a manutenção que se lasca, né? E isso aqui é uma coisa importante para a gente se atentar. Então, esses últimos são conhecidos canaletas dos. Seção retangular, ele chama canaleta do sistema X, que são essas caixas aqui, né? Que a gente. Não sei se vocês também chamam de caixa de passagem. Aí, caixa de passagem tem vários tipos, né? Tem aquele que chama de eletroduto plástico rígido com seção retangular. Ali você acopla dois outros eletrodutos, né? Faz a união dos mesmos. Ou muitas vezes você faz um T, tem diversas saídas, né? Pode entrar para bem de cima e que entra na parede, vem de cima, quer sair para o lado. Então você tem diversos tipos aí de canaletas, né, do sistema X. Então abaixo aqui está mostrando a instalação embutida usando eletrodutos plásticos e os tipos de instalações, né? Para aplicações industriais aí, ó. Esse aqui, tá vendo essa imagem da eletrocalha ali? Esse aqui já seria um padrão industrial. Que ali eu acho que está passando não só. Deixa eu ver aqui, tem tubulação de outras coisas, né? Talvez tenha hidráulica junto, então tá tudo exposto. Esse seria o conceito industrial, né? Que é o comum a gente ter na indústria, não fica botando forro para qualquer coisa, né? Então, normalmente se utilizam eletrocalhas e bandejas metálicas. Esse tipo de duto tem a vantagem de ser aberto, o que facilita a movimentação dos condutores, caso seja necessário trocá-los ou fazer alguma alteração nos circuitos. Então, as eletrocálises e bandejas metálicas são utilizadas em instalações onde é necessário fazer a passagem de vários cabos multipolares ao mesmo tempo. Esse tipo de conduto não é utilizado em casas, lojas ou escritórios, pois interfere na estética do ambiente. Isso aqui acho que o pessoal já pode até tirar. Antigamente o pessoal escondia, né? Então evitava ter algo muito robusto, muito grosseiro, mas agora com a atualização dos conceitos aí dos arquitetos, né? Isso aí virou um padrão e muitos locais, o Alexa na empresa dele, né? Tem esse padrão aqui para gente que é da área, eu acho legal, né? Ia falar para gente que é da área, mas que a grande maioria também vai acha bacana, né? Você poder desse modelo aqui, né, Alexa? Poder ver de fato as coisas acontecendo, né? Como que ocorre, como que liga, de fato, como que é. E aí é legal você ter essa visão simplificada. Em relação à manutenção, principalmente, acho que é por isso que eu gosto, né, Nexon? Eu trabalho com manutenção há muito tempo, né? Deve ser por isso, então, que eu acho legal. Então, em relação às canaletas e perfilados, a norma 5410 permite a instalação de condutores isolados, cabos unipolares e multipolares. Mas para condutores isolados é necessário que a canaleta ou perfilado não seja perfurado e tenha tampa, que só pode ser retirada com a utilização de uma ferramenta. Então, no caso, você vai ter um parafuso ali fazendo a proteção da tampa. Então, para que isso, né? Então, ó, condutores isolados é necessário que a canaleta ou perfilado. O mais comum, né? Quando a gente tem essas canaletas com tampa, utilização de ferramenta para tirar, isso já está falando de canaleta metálica, porque as canaletas de PVC, elas têm umas travas, né? Mas não é nada que você está apertando ali, não consiga tirar a tampa. Ou as outras, né, que são menores ainda, aquelas de 2,5, que é muito comum a gente ver para instalação elétrica mesmo. Quero passar só meu fase neutro e terra aqui, cabe num de 2,5 por 2,5, fica bem discretinho, com dupla face, né? Você consegue fazer advento. Isso é outra coisa importante.
por vezes a gente não consegue quebrar a edificação, a gente não consegue passar um outro eletroduto. Isso aí custa muito, além de HH, né, que é o comum da manutenção, que é o hora-homem, custa também dinheiro e custa às vezes parar e mudar um setor todo de local. Então as canaletas ajudam, né? E aí sempre é uma opção. Esteticamente fica legal. Se você conseguir pintar a canaleta na cor da parede, ela consegue ficar bem discreta, né? Então, geralmente coloca próximo ao rodapé, algo nessa. Colocar aqui uns 40 centímetros do chão para evitar água, algo assim, né? Que alguém esbarre ou chute, mas acaba ficando bem legal e acaba sendo uma solução para edificações mais antigas, locais que você não tenha a liberdade para fazer o que você bem entende. Certo, senhores? Próxima web. Tem mais conteúdo aqui. A gente vai falar sobre proteção. E essa aqui eu acho que vamos precisar de um tempo legal. Que aí vem, a gente vem falar de contactora. Não sei se todo mundo já trabalhou. Que o contactor é o Alexson que trabalha é sempre o grande mistério, principalmente da manutenção. E aí, se você entende como que ela funciona e a simplicidade do elemento, acaba de vez esse mito que tem contactora, não sei o que, não sei o que, acaba sendo um elemento de muito simples, né, de acionamento, e a gente vai trocando essa figurinha, ver se eu consigo trazer uma aula mais ilustrativa, ou se eu consigo até deixa eu lembrar, ver aqui com os colegas do lado aqui da elétrica, às vezes tem algum software, né, que simula alguma planta, alguma coisa, para a gente falar sobre esses elementos, vendo eles, certo? Mas por hoje, alguma dúvida em relação a isso aqui, a nossa aula, o que eu falei também, além da aula, né? Os causos aí que a gente vai contando, os cuidados que a gente tem, como eu falei, a experiência que a gente vai tendo no campo, né? Trazendo para vocês aí já não perderem tempo, né? Chegarem cientes para quem não está todo dia e para quem já está, a gente vai trocando figurinha e revendo. Nesse contexto aí, alguma dúvida, alguma colocação? Fica à vontade, pessoal. George, Maurício, Josivaldo, Leonardo, Márcio, o Alexson. Tá, tem alguém me ouvindo aí? Tá tudo certo? Tranquilo? Deixa eu ver no chat aqui. Tô tranquilo. Tranquilo, George. Tá todo mundo? O Alexson também, Márcio, tudo certo. Só então, quero agradecer a presença aí dos senhores, né? Desejar todos, né? Uma boa semana, bons estudos, mantenham-se estudando aí, para a gente pegar o máximo de conceito possível e imprescindível, né? Esse final de semana teremos a web aula da turma B. Quem já foi na turma A, já fez, né? Quem é turma B, não percam, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web. Alô, bom descanso. Valeu, tchau, tchau.